Amém? Vocês estão felizes por isso? Não, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra? Amém? Está escrito assim: e no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Segunda. É hoje, né? Domingo. A segunda é a segunda, né? Segundo dia. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E prolongou a prática até a meia-noite. Se eu fizer isso, eu apanho. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Talvez na sua Bíblia venha dizendo assim: e ficaram muito felizes. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor por essa palavra. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre igreja nessa noite. Nós já escutamos bastante sobre igreja, mas o Senhor já tinha colocado no meu coração falar sobre isso. E eu creio que em alguns momentos o que eu disser possa até se confundir, ou ir ao encontro do que já foi dito ontem. Mas o pastor mesmo disse ontem que quando o Senhor repete, amém, que Ele está querendo confirmar algo no nosso coração, e mais do que confirmar, Ele está querendo que nós sedimentemos isso no nosso coração. Glória a Jesus. Aleluia. E aqui nós temos um grande milagre não realizado por Jesus. Amém? Mas realizado por um servo do Senhor. Aleluia. Realizado por Paulo. Glória a Jesus. E eu, nesses 3 anos, uma coisa que eu venho pedindo ao Senhor nas minhas orações quase todos os dias, já faz mais de um mês que eu coloquei no meu coração algumas coisas, alguns pedidos ao Senhor. E hoje eu quero compartilhar uma parte desses pedidos com você, para que você esteja pedindo a Deus junto comigo. Amém? Porque a Bíblia fala que onde nós ligarmos aqui na terra as coisas, o Senhor ligará no céu. Aleluia. Se 2 ligarem, o Senhor já liga no céu. Imagina a igreja inteira ligada, amém? Orando no mesmo intuito, no mesmo sentimento, se o Senhor não fará. E o que Paulo fez lá é o que eu venho pedindo para o Senhor. Senhor, aleluia, o que eu estou pedindo? Será que eu estou pedindo um salão novo? Será que eu estou pedindo um púlpito novo? Será que eu estou pedindo alguma coisa material para a nossa igreja? Pode ter certeza que não, amém? O que essas coisas é nós que presenteamos ao Senhor, não é o Senhor que nos presenteia. Essas coisas é nós que damos para a casa dele. No Velho Testamento, quando era para fazer alguma coisa na casa do Senhor, as mulheres tiravam as suas joias, os homens tiravam as suas joias, os seus anéis, as suas pedras preciosas, e doavam na casa do Senhor. E tudo que Deus mandava fazer, através de Moisés principalmente, depois mais para frente através de Davi, e mais para frente ainda através de Neemias, na reconstrução do templo, era pago pelas ofertas das pessoas mesmo. Deus não fazia nenhuma pepita de ouro cair do céu, nunca fez. Infelizmente nós temos que trabalhar para buscar dinheiro, para sustentar a nossa própria família e sustentar também a casa do Senhor. Mas o que eu venho pedindo para o Senhor é que Ele inaugure um tempo de milagres neste lugar, amém? Glória a Jesus. Eu falo: Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra fala que o Senhor, que nós faremos sinais e prodígios tão grandes quanto os que o Senhor fez e ainda maiores. Pai, em nome de Jesus, é a minha oração, conforme eu falo para Ele,
que esses dias sejam inaugurados, que esse tempo de milagre seja inaugurado na Pagiel, que curas espetaculares, milagrosas, automáticas comecem a acontecer, batismo com o Espírito Santo, sinais, operação de milagres, profecias, tudo que é sobrenatural e que está na palavra do Senhor, que nós temos direito, que nós temos que viver. Jesus falou: em meu nome, aleluia, curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome se vocês pegarão cobras e escorpiões e não nos fará mal algum, se beberem alguma coisa mortífera vocês não morrerão, aleluia. Então essa palavra dita na boca de Jesus, eu peço para Ele que se cumpra nas nossas vidas em nome do Senhor, amém? Aleluia. Você concorda? Fala amém bem alto. Amém. Glória a Deus. Amém é uma palavra de concordância, assim seja. Aleluia. Glória a Jesus. Isso eu venho pedindo, peça também ao Senhor. Senhor, inaugura um tempo de milagres na Pagiel. Inaugura um tempo onde a pessoa entra ali derrotada, triste, caída, e sai, aleluia, saltando de alegria na presença do Senhor por aquilo que ela vive aqui dentro deste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Nós ouvimos ontem, o templo não são as paredes. Quando a gente vai embora, isso aqui fica um oco. Aliás, eu venho percebendo que fica com algumas baratas. A gente vai ter que mandar dedetizar. Aleluia. Glória a Jesus. Então, a igreja é você. A igreja sou eu e nós vamos viver os milagres do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Nos tempos atuais tem uma variedade de igrejas. A gente vê por esta rua aqui quantas igrejas já não tem na Martim Francisco. Aleluia. E isso é muito bom, porque o Senhor pode manifestar a sua multiforme graça. E a sua multiforme querer em fazer as coisas. Cada igreja tem um estilo, cada igreja tem um tipo, cada igreja tem pessoas às vezes diferentes, porque Jesus amou a todos. Aleluia. Mas Jesus incluiu a todos na cruz. Amém? Aleluia. Nós não podemos odiar ninguém, irmãos. Amém? Tira essa palavra ódio do seu coração com relação às pessoas. Porque Jesus disse que nós temos que amar o nosso próximo. O ódio só serve para uma coisa na Bíblia: em relação ao pecado e em relação ao diabo. Esse nós podemos odiar porque Deus o odeia. E o pecado nós podemos odiar porque a palavra garante que Deus odeia, abomina, aborrece o pecado. Aleluia. Glória a Jesus. Então, você muitas vezes pode estar confuso. Que igreja que eu devo pertencer? Que igreja que eu devo seguir? Qual é a minha? Qual é a placa? Aleluia. Glória a Jesus. E Paulo vai responder um pouquinho sobre isso. Primeiro, onde é pregada a palavra, onde é pregada a Bíblia. A Bíblia é o nosso livro de fé. A Bíblia é o nosso livro de cabeceira. Aleluia. É regra de fé e prática de uma igreja verdadeira. Então, observe se a igreja que você quer fazer parte, amém, está usando a Bíblia como regra de fé e prática. Não há outro livro. Mas segundo o livro tal, e esse livro não está condizente com o que está escrito na Bíblia, cai fora. Aleluia. Glória a Jesus. Não vou dar exemplos, mas você sabe que tem religiões, 2 ou 3 pelo menos, que a Bíblia só foi a base, mas hoje as pessoas seguem um livro escrito por um homem e não inspirado pelo Senhor. Glória a Jesus. Amém? E Paulo escrevia e viajava pelas comunidades cristãs, ensinando a palavra, para que nós, deu um recado para nós, Gálatas 1,6: não estejais passando tão depressa daquele que vos chamou para sua graça, aleluia, de Cristo para outro evangelho. Amém? Se nós não seguirmos a Bíblia, rapidamente a gente sai do evangelho, a gente sai da graça e vai para um outro evangelho qualquer que não é o do Senhor Jesus. Então a igreja precisa andar de acordo com a vontade de Deus. Paulo estava visitando a igreja que ele mesmo inaugurou em Troade. E Paulo prestou serviços pastorais àquela comunidade. Eu vou parar aqui, eu vou estacionar. Parece que, segundo Coríntios, fala que Deus abriu uma porta muito grande para ele naquele lugar. Aleluia. Deus abriu uma porta muito grande para nós. Parece que esse salão aqui, aleluia, é pequeno, mas não é pequeno. Porque se nós evangelizarmos este lugar, aleluia, aí sim ele se tornará pequeno. E aí sim nós podemos ir para onde nós quisermos. Aleluia. Lugares aqui, salões para alugar, está cheio. Tem um ali embaixo de 700 metros quadrados.
dá mais ou menos umas 6 vezes esse daqui. Amém? Só depende de nós. Porque a Bíblia fala que nós temos que lançar sementes. Esse é o nosso papel. Não pense que o seu papel é convencer ninguém. Convencer é obra do Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que ser os semeadores. A semente tem que estar na sua boca continuamente. Amém? Glória a Jesus. Então, onde? Parecia um lugar de passagem, segundo a Bíblia. Atos 16, Atos 20, vai sempre estar falando de Troade. Paulo parece que tinha até uma casinha lá, porque as viagens missionárias dele sempre cruzavam e encontravam essa cidade. Era um local estratégico. E Paulo tinha, nessa viagem, que se despedir daquelas pessoas. Era o primeiro dia da semana, era um domingo. E eu quero já pegar nesse ponto. Quando a Bíblia fala alguma coisa, qualquer coisa, é porque ela quer nos chamar a atenção. Quando ela registrou, no primeiro dia da semana, estavam reunidos, significava o seguinte: nós estamos falando de quando? Nós estamos falando de 50 depois de Cristo, 60 depois de Cristo, talvez, e eles já estavam fazendo culto no primeiro dia da semana, que era o domingo. Hoje tem uma baita discussão se nós temos que adorar a Deus no sábado, se nós temos que adorar a Deus no domingo. O Senhor tem que ser adorado todos os dias das nossas vidas, de segunda a segunda. Aleluia, glória a Jesus. Então não é para adorá-lo no sábado, ou é para adorá-lo no domingo. Mas aquelas pessoas já estavam, até para quebrar aquela coisa de que a lei mandava que Deus fosse adorado apenas no sábado. Eles queriam quebrar com isso, e os cristãos começaram a se reunir no domingo, uma espécie de rebelião contra os judeus. E eles estavam numa casa, e eles deixavam ali livros, eles deixavam ali roupas para os pobres. E nesse dia aconteceu um fato bem marcante, a ressurreição de um jovem, conforme nós lemos. Aleluia. Então esse milagre mostra que aquela igreja era uma comunidade, louvado seja Deus, onde a vontade do Senhor era feita, onde os milagres aconteciam. Amém? É isso que nós temos que pedir para o Senhor. Aleluia, para a nossa igreja ser um lugar onde os milagres acontecem, porque onde Deus está tem que acontecer milagre. Onde Jesus estava, passava, Ele operava, Ele fazia. Amém? E o Senhor está aqui neste lugar. Como é a igreja que Deus quer? Aleluia. Glória a Deus. Você já pensou para parar nisso? Parou para pensar sobre isso? Porque muitas vezes eu escuto muitos conselhos, e eu ouço a todos os conselhos, mas olha quantas pessoas tem aqui. E eu sei que cada um de nós pensa um pouco diferente um do outro. O culto deveria começar às 7, às 8, 9 horas da manhã. Deveríamos ter um louvor assim, um louvor assado. Deveríamos fazer essa linha dali, ou deveríamos fazer essa... Enfim, tem várias formas de se pensar. Então, na verdade, o Senhor é que tem que nos dar o discernimento das decisões que nós temos que tomar para que a igreja continue. Mas tem algumas coisas que são muito importantes, e dessas o Senhor não abre mão. Detalhes, nós sentamos entre algumas pessoas, discutimos, definimos e vamos embora. Mas tem coisas que você não pode abrir mão como igreja de Deus. Amém? Glória a Jesus. Primeiro, Deus quer uma igreja que o adore de verdade. Aleluia. Glória a Jesus. Você nasceu para adorar, você nasceu para louvar. Aleluia. E isso é o que estavam fazendo aqui neste lugar. Eles se reuniram no primeiro dia da semana a fim de partir o pão. Era um dia de ceia. Aleluia. Como hoje é um dia de ceia. Louvado seja Deus. Eles estavam ali para adorar. Eles se reuniam conforme esse costume dos novos cristãos. Eles se reuniam em domingo. E eles estavam ali com um propósito único de adoração. O Senhor deixou uma palavra para nós. Vem a hora, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. O Senhor está procurando pessoas que querem adorar em espírito e em verdade. Irmãos, é muito sério. Em espírito. Em espírito, você pode traduzir em todo o tempo. Glória a Jesus. Em todo o tempo. Será que nós estamos o adorando em todo o tempo? Nós estamos adorando quando a gente vem para a igreja, nós estamos adorando no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, na nossa família, todos os dias, em todas as horas. Aleluia. Ou a gente sai da igreja e aí acabou a minha obrigação com relação ao Senhor. Aí sabe o que acontece? Não é nem em espírito nem em verdade. Aleluia. Porque não é verdadeiro para mim.
Glória, eu não quero viver isso 24 horas por dia. Se você não quer viver o Evangelho 24 horas por dia, não adianta. Jesus não quer também 99%. Ele quer tudo de você. Amém? Aleluia. Às vezes as pessoas falam assim: o Senhor quer muito de mim. Ele não quer muito. Ele quer tudo. Tudo. A sua vida é do Senhor. Eu entreguei, Márcio, a minha vida para Jesus. Então é dele, é tudo. Glória a Jesus. E eu creio que é isso que você prometeu para ele: Senhor, eu vou entregar minha vida para ti. Entregar a vida, glória a Jesus, significa entregar tudo. Não estou com vontade, mas vou adorar. Não estou legal, mas vou adorar. Estou doente, mas vou adorar. Estou cansado, mas vou adorar. Aleluia. Glória a Jesus. Precisamos tomar uma firme decisão de adorar o Senhor Jesus, independente da circunstância que nós estivermos passando. Amém? Ah, o Senhor não me deu isso, o Senhor não me deu aquilo, o pastor orou, não fui curado. Sei lá. A gente pensa muita coisa. Glória a Deus. Pastor, estou na prova, estou com dificuldades financeiras, aí eu, caio. A sua adoração precisa ser independente da sua circunstância. Aleluia. A sua missão que Deus te deu, aleluia, ela tem que durar para sempre. A missão, ela é muito maior do que a circunstância. A circunstância, ela passa. A circunstância você vence. Quantas não foram as lutas que você já passou na sua vida e que você até imaginou: nossa, dessa vez eu não vou passar. E você já passou, e você está aqui talvez vivendo mais uma que você pensa que não vai passar, e o Senhor vai te ajudar, e você vai sair dessa. Em nome de Jesus, você vai vencer essa situação. Aleluia. E a sua missão, que é adorar o Senhor, vai continuar. Glória a Jesus. Importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, aleluia, nós temos que adorar o Senhor de todo o nosso coração, em todo o tempo, principalmente, é claro, quando nós nos reunimos. Deus está em todos os lugares, sim ou não? Sim. Amém. Deus está em todos os lugares. Aleluia, Ele é onipresente. Mas Ele prometeu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, a presença dEle seria especial. Aleluia. Então, quando nós nos congregamos aqui, o Senhor quer te edificar. Aleluia. A palavra edificação, ela vai passar por todo o Novo Testamento. Aleluia. É plantada a semente. Aleluia. Nós escutamos ontem: vocês são pedras vivas. Aquilo que foi rejeitado, o Senhor coloca como pedra principal. Aleluia. Glória a Jesus. Então seja edificado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, pedra principal de esquina, que foi rejeitado pelos homens, mas que para Deus foi a pedra principal. Aleluia. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ser edificado, para suas fé ser fortalecida. Aleluia. Para você amanhã olhar para você e falar assim: eu estava triste, mas agora estou alegre. Eu estava cansado, mas agora estou forte. Aleluia. Porque na sua fraqueza, diz o Senhor, o meu poder vai se aperfeiçoar. Não é isso que Ele prometeu? Aleluia. Porque quando nós estamos fortes, estou cheio de dinheiro, estou cheio de saúde, e eu me garanto. Aleluia. Glória a Deus. Mas e quando falta alguma coisa? Então é na nossa fraqueza que nós buscamos mais. É na nossa fraqueza que nós adoramos mais. É na nossa fraqueza que nós vimos mais a casa do Senhor. É na nossa fraqueza que a lágrima sai com realidade. Aleluia. Para o Senhor. Sai com mais facilidade. Não podemos vir para cumprir um ritual. Nós não podemos ser como aquelas pessoas que Jesus combatia. Porque Ele falava: hipócritas, vocês falam as coisas, mas vocês não vivem. Aleluia. Glória a Jesus. A igreja ao mesmo tempo não é clube social. Amém? Glória a Deus. É lugar de adoração. Festejar faz parte. O Senhor diversas vezes instituía festas. Nós estamos celebrando nossos 3 anos. Eu tenho certeza que Deus está alegre. Ele está alegre conosco, porque nós estamos 3 anos fazendo a vontade dEle, independente de qualquer circunstância. Mas mais do que festa, retiro, mais do que festa, do que tantas coisas que as igrejas agora começaram a inventar. Glória a Deus. O que Deus quer é adoração. Amém? Aleluia. Tudo na igreja é válido se a finalidade for adorar a Deus. Aleluia. Tudo é válido se a finalidade. Eu vejo retiros que os jovens vão, mas não muda nada com relação a um acampamento feito para jovens de qualquer outra entidade. Então o que adianta? Agora, se for para adorar a Deus, o Senhor lá está. O Senhor abençoa, o Senhor garante vitória. Amém? Aleluia.
Colossenses 3, 24 fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém? Glória a Jesus. Sabendo que do Senhor receberá a recompensa, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Aleluia. Vocês não servem ao pastor, ao presbítero, ao líder do departamento que vocês pertencem. Vocês servem ao Senhor. E façam tudo como para o Senhor. Se a gente pensar que a gente está fazendo para Deus, a gente sempre vai fazer o nosso melhor. Aleluia. Porque para o Márcio talvez, exemplo da limpeza, se ficar um negocinho ali, para mim não tem problema, mas para Deus tem. Para Ele é o melhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É a Cristo que nós estamos servindo. Amém? Quem está servindo a Cristo? Aleluia. Aleluia. Temos adorado a Cristo de verdade. Aleluia. Os nossos compromissos e os nossos interesses precisam ficar em segundo lugar. E Jesus precisa ser o primeiro das nossas vidas. Reserve tempo da sua vida para adorar a Deus. Amém? Aleluia. Segunda coisa, Deus quer uma igreja onde a pregação é prioridade. Aleluia. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ou seja, no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Aleluia. Glória a Deus. A igreja de Troade, ela gostava de ouvir a pregação. Paulo demorou a pregação desse dia para aproveitar mais o tempo junto com os irmãos, para ensinar mais. Ele não sabia se ele ia morrer no dia seguinte, irmãos. As viagens de Paulo eram em navios. Imagina, os navios hoje, a gente tem medo de entrar no avião hoje, tem medo de entrar num navio hoje, que é super seguro. Imagina 2000 anos atrás, como é que era a segurança dos navios que eles entravam. Então Paulo queria aproveitar o tempo. Se eu morrer amanhã, eu já deixei aqui a minha orientação, a minha instrução. E quando a gente está pregando aqui na frente, a gente quer que você leve para você alguma coisa, para mudar a sua vida, para mudar a sua história. E independente de eu estar aqui amanhã ou não, você fala: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, e o pastor falou que eu preciso fazer a vontade dele. Para mim já bastava. Aleluia. Glória a Deus. A comunidade estava atenta à mensagem de Paulo. E a gente vê algumas igrejas que deixam 15 minutos para a pregação, 20 minutos. A gente quer deixar mais tempo do que isso, amém? Se for possível. Em 15 minutos, às vezes, um arroz com feijão. O cara lê a palavra, explica 2 minutos e já sai dando pulo no meio da igreja. Não que eu seja contra o pulo, mas tem que ter tempo para o pulo e tem que ter tempo para a palavra. Senão, corta o pulo. Glória a Deus. Falta nutrientes muitas vezes. A palavra tem que ser mais forte do que o leite. Paulo falava: até quando eu vou ter que alimentar vocês de leitinho? Aleluia. Porque eu não consigo dar nada sólido, porque se eu dou o leite vocês já passam mal. Imagina se eu der a comida sólida. Glória a Jesus. Então tente se ligar, prestar atenção. Amém? Não fique distraído. Glória a Jesus. Não se distraia por nada. Não se distraia com os outros. Amém? Nós somos uma igreja de liberdade, né? Deixamos as pessoas à vontade, mas tente se focar principalmente na palavra do Senhor. Não perca. Não perca por uma conversa lateral. Não perca por uma conversa no celular. Não perca por uma distração qualquer. Não perca a palavra. Naquele momento você pode estar tomando posse da sua vitória. Você pode estar perdendo se você se distrair. Glória a Jesus. Não perca. A palavra é o principal da igreja. É o principal do culto. Aleluia. Deus quer uma igreja que ame as Escrituras. Está lá em João 5,39. Que ame examinar as Escrituras. A Bíblia ela não é para ser lida. A Bíblia é para ser examinada e meditada. Aleluia. A gente lê romance. A gente lê ficção. A Bíblia a gente vai ler, vai meditar, aleluia, vai examinar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O louvor, ele é muito importante. Nós vivemos agradecendo aqui pelo nosso grupo de louvor, mas o louvor não é o principal. Eu percebo pessoas que realmente amam o louvor. Na hora do louvor está transformado, está transformada, está exaltando, está adorando, mas a parte principal do culto é a palavra. E não pode ser outra coisa. Aleluia. Porque se a gente viver só do louvor, a gente vai morrer. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. E a palavra de Deus que vem através de Jesus. Amém? Aleluia. É muito importante louvar ao Senhor. Mas é mais importante ainda
aleluia, meditar na palavra dele. Amém? Glória a Jesus. A fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. Aleluia. Terceiro, Deus quer uma igreja que seja luz do mundo. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é luz do mundo. Luz do mundo. Glória a Jesus. E nesse culto aconteceu um negócio bacana. Aleluia. A Bíblia fala que Paulo ficou entusiasmado, achou lindo, porque tinha muita luz dentro daquela igreja, que não era uma igreja, na verdade, era um salão, uma casa, que aparentemente era grande, porque tinha 3 andares e estava lotado. Sabe como eles faziam o culto naquela época? Cada um trazia uma lamparina. Glória a Jesus. Então imagina que cada um de vocês que estão aqui sentados trouxessem da sua casa a sua lâmpada. E aí ficava bonito, porque cada um tinha uma lamparina. Aleluia. Não tinha energia elétrica ainda para cultuar o Senhor. Não tinha, aleluia, ar-condicionado, mas tinham pessoas que queriam ouvir a palavra de Deus. Aleluia. É por isso que os pregadores falam tanto da igreja primitiva, porque era uma igreja que adorava, independente de circunstância, independente de dificuldade, independente de perseguição. Você já leu que Paulo perseguia a igreja para matar. É cristão, está morto. Mas depois ele teve um encontro com Jesus e passou de perseguidor a perseguido. Aleluia. Glória a Jesus. Então, cada um trazia uma contribuição para iluminar o culto. Aleluia. Qual é a contribuição que você trouxe para iluminar esse culto? Aleluia. Qual é a contribuição que eu trouxe para que haja luz nesse culto? Aleluia. Nós sabemos que a maior luz está aqui, que é Jesus. Aleluia. Ele é a luz do mundo. Aleluia. Mas nós, como cristãos, a palavra cristão significa pequeno Cristo. Aleluia. Nós, como cristãos, temos que ser luz do mundo, sal da terra. Foi ele mesmo que disse. Aleluia. Qual foi a sua iluminação nessa noite? Que você trouxe para o culto ficar mais bonito. Aleluia. Para que todos que estão aqui tivessem essa noite como marcante na sua história. Aleluia. E eu vou te falar o que é a luz. A luz é o que você faz lá fora. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui dentro está fácil. Aleluia. Mas quando a gente é luz lá fora, louvado seja Deus. Quando você chega aqui, você brilha mais intensamente, porque Jesus está te aprovando. Amém? Glória a Deus. Seja luz, seja espelho, seja referência. Aonde você vai, você é luz. As pessoas querem estar perto de você. Porque quem não quer estar perto da luz? Só quem é das trevas. Aleluia. Eu estou na rua, eu estou andando. Imagina que está faltando força, está tudo apagado. E eu vejo um lugar, uma casinha que tem luz. Para onde eu vou me abrigar se estiver chovendo, por exemplo? Naquele lugar onde tenha abrigo, Jesus e luz. Aleluia. Seja luz para uma pessoa, seja luz para muitas pessoas. Louvado seja Deus. O Senhor quer que você seja luz para alguém. Amém? Glória a Jesus. É a vontade dele para a sua vida. Aleluia. A igreja é a luz do mundo. E cada cristão tem que manter acesa a sua lâmpada, para que vos torneis, olha o que Jesus fala, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, ou seja, sem culpa nenhuma, não tem do que ser acusado pelo diabo, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, como luz no mundo. Essa é a vida, essa é a luz e a vida de cada membro da igreja na terra. Amém? Aleluia. Fortaleça o luzeiro do mundo com a sua própria lâmpada. Amém? Não deixe a sua lâmpada apagar. Aleluia. Glória a Deus. Quarto lugar, Deus quer uma igreja viva e acordada. Ele não quer uma igreja em cima do muro. Aleluia. Um jovem chamado Eutico estava na janela do 3º andar. Eu já não sei direito o que ele estava fazendo na janela do 3º andar. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente quer se esconder. Aleluia. Vou ficar num cantinho para ninguém me ver. Aleluia. E acontece o seguinte: Paulo começa a falar e a hora começa a passar. 9 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, 12 horas, meia-noite. Ele dá uma cochilada e cai do 3º andar. E a Bíblia fala que ele foi encontrado morto. Aleluia. Mesmo uma igreja verdadeira é formada de pessoas imperfeitas. Creia nisso. Amém?
Aleluia. E nós ouvimos muito ontem, eu quero te dizer, a igreja precisa ser inclusiva, nós temos que amar os imperfeitos. Aleluia. A gente sempre fala isso aqui. A igreja é um hospital. Não adianta a gente querer perfeição de ninguém. Eu vou parar porque eu não estou me sentindo bem lá. Eu sou a mais imperfeita, o mais imperfeito de todos. Não, Jesus quer trabalhar na sua vida. E você, que está um pouquinho melhor do que esse irmão, ajude-o. Aleluia. Glória a Deus. E ele cai, porque Paulo estava demorando a pregação. Aleluia. Glória a Jesus. Será que nós não caímos quando nós deixamos de prestar atenção na palavra de Deus? Quando nós deixamos de viver a palavra de Deus? Aleluia. Glória a Deus. As pessoas pararam. Todo mundo pensou, o culto acabou. Aleluia. Glória a Deus. Essa reunião vai acabar. Mas não vai acabar. Aleluia. A luz nunca se acaba enquanto Jesus estiver no lugar, enquanto Jesus tiver um servo para ser usado, enquanto Jesus, aleluia, queira ser usado pelo Senhor como Paulo foi usado. Não pense que, mas Paulo era Paulo. Paulo era um homem comum, igual você, aleluia, igual eu, aleluia. Tantas mulheres usadas também, aleluia. Não pense que existem pessoas especiais, existem pessoas dispostas a serem usadas por Deus. Louvado seja Deus. O Senhor da igreja quer um povo vivo, fervoroso, aleluia, amém? E fervoroso não tem nada a ver com dar glória a Deus. Eu até gostaria que nós fôssemos mais nesse sentido, fervorosos, né? Às vezes nós somos mais frios do que eu imaginava como igreja do Senhor, aleluia. Mas não é disso que Paulo está falando, fervoroso. Fervoroso é de fazer a obra, é de pregar, é de acolher os pobres, é de fazer a vontade de Jesus acima de toda e qualquer coisa, acima do nosso trabalho, acima da nossa prosperidade, acima do nosso bem-estar, acima da nossa família. Deus em primeiro lugar. Aleluia. Na igreja de Cristo existem muitos jovens e adultos caindo e mortos. Aleluia. Porque não prestam atenção na palavra, porque não vivem na palavra. Glória a Jesus. Então, se você vê alguém que está espiritualmente morto, dá um cutucão nessa pessoa, chama para conversar, ajuda, desperta essa pessoa. Aleluia. Fala, olha, eu acho que você está meio devagar. Eu acho que você está precisando de um cutucão, senão você vai cair, você vai morrer. Aleluia. A morte espiritual é muito pior do que a morte física. É muito difícil alguém que morreu espiritualmente retornar. Só Deus tem o poder de reacender aquela chama no coração da pessoa. Então, a última coisa é que Jesus quer uma igreja que abrace os seus mortos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos buscar. Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Amém? Então, abrace os mortos. Paulo chegou, ele podia ter ficado irritado. Você não prestou atenção? Aleluia. Não. A Bíblia fala assim, que Paulo abaixou, levantou, e por causa de um abraço, deu um abraço, a vida voltou àquele jovem. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai te usar para pessoas que estão mortas espiritualmente, em nome de Jesus. Deus vai te usar para levantar pessoas que estão caídas. Essa é a missão da igreja. Se você vê alguém caído, liga para ela, fala com ela. Aleluia. Glória a Deus. Caído, rebelde não. Rebelde primeiro tem que pedir perdão. Mas se tiver caído, aleluia, levante. Às vezes a gente fica triste, magoado, machucado. Aleluia, não tem ninguém para nos apoiar. Glória a Jesus. Se a pessoa estiver triste, magoada e machucada porque estava rebelde, vamos lá. Aleluia. Primeiro convença essa pessoa do seu pecado. Olha, você foi rebelde, por isso que você está nessa situação. Aleluia. Mas eu vou te ajudar. Primeiro, pede perdão. Se conserta, porque aí as feridas começam a cicatrizar. Agora, enquanto a gente está alimentando mágoa no nosso coração, não tem jeito de acontecer cura. A primeira cura é sempre de dentro para fora. Aleluia. A primeira transformação de Jesus é sempre de dentro para fora. Não adianta nada a gente pôr um terno aqui, tudo não. Agora o pastor se transformou, é outro pastor. Não adianta, é de dentro para fora. A transformação que Jesus quer de você. Amém? Abraça os seus mortos. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se você encontrar alguém morto espiritualmente, abrace essa pessoa. Glória a Jesus. A igreja não pode ser o único exército que abandona os seus feridos. A gente vê muitas frases por aí. Amém? Glória a Jesus.
Olha o amor de Jesus por Lázaro. Faz 4 dias, mas eu vou lá levantar ele. Aleluia. Glória a Jesus. Precisamos fazer como Paulo. Não anuncie desgraça do seu irmão. Amém? Nunca. Vai para o inferno mesmo. Aleluia. Não, faz como Paulo. Não está morto. Calma. Eu vejo nele a vida. É isso que nós temos que ver quando a gente vê alguém morto espiritualmente. Não está morto. Aleluia. Jesus não disse que mesmo os que estão mortos ressuscitarão por causa do poder dele? Aleluia. Então, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. E Ele quer usar você para ressuscitar os mortos. Aleluia. Abrace os seus mortos. Amém? Para terminar, Deus quer uma igreja que não perde comunhão. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. Nós vamos fazer isso agora. E Ele me falou largamente até a alvorada. Aleluia. Foi até 3 horas da manhã pregando. Virou vigília. Aleluia. Glória a Deus. A gente reclama às vezes. Amém? De horário, de um monte de coisa. Então vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Jesus. A ceia é algo sério. Amém? Aleluia. Então, não perca a ceia por coisas banais. Às vezes eu não vou ceiar. Eu nem vou na igreja no dia da ceia. Aleluia. Glória a Deus. Não. A Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo e participe do corpo e do sangue de Jesus. Então se examine, a vontade do Senhor é que você faça um autoexame e se converta, se arrependa. Qual é a palavra de Jesus? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos os piores pecadores quando nós fazemos tudo certo. Aleluia. Mas não temos coragem de nos entender com o nosso irmão. Essa foi a mensagem de Jesus um monte de vezes. E às vezes a gente não ceia porque está com problema com o nosso irmão. Ou às vezes a gente ceia mesmo estando com problema com o nosso irmão. Os dois jeitos estão errados. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro, até a oferta. A Bíblia fala, olha, a gente precisa da sua oferta. Mas eu vou ensinar. Estou com problema com o meu irmão, nem oferta. Primeiro deixa a oferta no altar. Vai lá, se conserta com o seu irmão, depois volta e dá a sua oferta. Olha o que Jesus falou. E a gente cheio de problema com um monte de gente. Aleluia. Glória a Deus. Tenho problema com pessoas? Tenho também. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso buscar formas, amém, de fazer essa reconciliação. Aleluia. Glória a Jesus. Busque formas de não ter problema com ninguém. Jesus falou que a gente tem que ter paz com todos, se possível. Aleluia. Glória a Deus. Só que ao mesmo tempo Jesus falou que nós vamos trazer a espada, às vezes dentro da nossa casa, por amor ao Evangelho. Às vezes o zelo pela palavra e o zelo pela casa do Senhor nos faz ter problemas. Aleluia. Glória a Deus. Conduziram ao vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Jesus quer uma igreja feliz. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. O ambiente daquela igreja, quando ela viu o milagre, nunca foi tão leve. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu creio numa inauguração de um tempo de milagres para este lugar. Amém? Glória a Jesus. E Ele quer que você seja uma igreja feliz. Aleluia. Ele quer que essa igreja seja uma igreja feliz. Aleluia. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Atos 9:31. Se você servir o Senhor com alegria, Salmo 100, Deus opera maravilhas no meio do seu povo. Deixa eu orar por você, amém? Levante sua mão. Aleluia. Eu quero que você receba nessa noite, em nome de Jesus, a alegria do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, e nesse dia de aniversário da tua casa, da tua igreja, Senhor. Ó Deus, ó Pai, eu quero profetizar em nome de Jesus que esse lugar será um lugar de milagres. Que o Senhor está inaugurando um novo tempo para as nossas vidas. Um tempo de milagres, um tempo de vitórias, um tempo de operação de milagres, um tempo de curas, de libertações. Um tempo, Senhor, ó Pai, onde o poder que
que emana do Senhor estará em nossas mãos para tocarmos enfermos e eles serem curados. Senhor, em nome de Jesus, aleluia, que toda tristeza saia daqui em nome de Jesus, que seja uma igreja alegre, que ao nós vermos os milagres, nós nos alegremos no Senhor, nós nos sentimos revigorados, nós, Senhor, Pai, estejamos dispostos, aleluia, a morrer pelo Teu Evangelho. Nós não conseguimos ver isso, Senhor, Pai, nos dias de hoje, pessoas dispostas a morrer por Ti, pessoas dispostas a morrer pela pregação da Sua palavra. Então, desperta em nós, aleluia, o desejo de pregar em tempo, o desejo de pregar em fora do tempo, o desejo de salvar almas, o desejo de ver as pessoas, Senhor, Pai, sendo libertas das garras do diabo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, Pai, que cada um que está aqui seja um pregador, um missionário, ó Pai, em nome de Jesus, aleluia, o evangelista, Pai, em nome de Jesus, tu dá esse espírito, Senhor, Pai, que tu deu a Paulo, Senhor, Pai, aleluia, abandonou tudo para pregar o Teu Evangelho. Ó Senhor, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser como 10% do que foi Paulo, que nós possamos ganhar vidas, que nós possamos, ó Deus, ó Pai, fazer muito pelo Teu reino, que a igreja Pagiel seja uma igreja de gente feliz em ganhar almas, feliz em prosperar no Senhor, feliz em buscar o Senhor em primeiro lugar e ver as coisas sendo acrescentadas a cada dia nas nossas vidas, Senhor. É o que eu oro para a Tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Se você